Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de lógica de programação. Aqui nós temos como exemplo um algoritmo. O algoritmo quer invente um problema, que seria o nome desse algoritmo. Faça enquanto existir erro, análise do problema, tentativa de resolução, fim enquanto, que aí seriam nossos laços de repetições. Se gostou da resolução, então apresente aos amigos. Se não, invente outro problema, que aí seria a análise de condição, que é o C, e o fim do algoritmo. Todo algoritmo deve iniciar com a palavra-chave algoritmo e terminar com o fim algoritmo. Todas as instruções, faça enquanto, se não, então, devem estar recuadas para uma melhor apresentação. Que é o que nós chamamos de indentação, tem que estar indentado para uma melhor visualização. Ter o hábito de indicar o término de uma linha do algoritmo com o ponto e vírgula é um hábito, não uma regra, que é usado também na maioria das linguagens de programação. Pseudocódigo. Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Esta é uma alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação, ou seja, quando formos programar em uma linguagem. Por isso, os algoritmos são independentes das linguagens de programação. Então, todo algoritmo ele tem uma ligação com uma linguagem de programação. Você pode criar um algoritmo e implementar em qualquer linguagem de programação. Ao contrário de uma linguagem de programação, não existe um formalismo rígido de como deve ser escrito esse algoritmo. O algoritmo deve ser fácil de ser interpretado e fácil de codificar, ou seja, ele deve ser intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Então, o algoritmo, o pseudocódigo, ele tem que estar no meio nível entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Como elaborar algoritmos? Para escrevermos algoritmos é preciso uma linguagem clara e que não deixe margem a ambiguidades, não pode ter duplo sentido. Para isso, devemos definir uma sintaxe e uma semântica de forma a permitir uma única interpretação das instruções no algoritmo. Então, nós temos o algoritmo, o nome do algoritmo, temos as variáveis, declarando essas variáveis, procedimento, fazendo a declaração desses procedimentos, funções, fazendo a declaração dessas funções, o início do algoritmo, temos todo o corpo do algoritmo e o fim desse algoritmo. Então, é todo o processo, toda a estrutura que nós temos. Regra para bons algoritmos. Use comentários com frequência. Comente o seu algoritmo. Por quê? Porque você vai saber aquela etapa, aquele passo, aquele processo, aquele bloco, a finalidade. Então, é importante você comentar o seu algoritmo. Destaque as palavras-chave das estruturas de controle e comandos com sublinhado. Então, toda palavra-chave da estrutura de controle e comando, coloque um sublinhado. Utilize o recuo, espaços e linhas em brancos para melhor legibilidade. Então, utilize espaço, recuo e linhas para ter uma melhor legibilidade, ficar mais fácil de você ver o conteúdo do seu algoritmo. Adotar soluções clássicas, copiando e adaptando de livros, experiências, ideias novas. Então você pode pegar ideias de livros, de experiências, né, algumas novas ideias que surgiram e ir adaptando para o seu algoritmo, para o que você precisa. Emulação de processos manuais, observando como solucionamos o problema. Executamos a tarefa manualmente. Então, execute processos manuais. De uma forma manual, execute aquela tarefa. E aí fica mais fácil de você achar a solução para o problema. Usar somente um verbo por frase. Então, quando você criar o algoritmo, o ideal é usar somente um verbo por frase. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. O quanto mais simples for, mais fácil é das pessoas entenderem. Usar frases curtas e simples. Ser objetivo. Procurar usar palavras que não tenham sentidos dúbios, que não tenham sentidos duvidosos ou duplos sentidos. Então, aí são algumas regras que nós podemos utilizar e aplicar nos nossos algoritmos.
Tempo de execução deve ser finita para qualquer entrada ou permitir interrupção por determinada entrada. Então, a qualquer momento, temos que conseguir encerrar nosso algoritmo. Ele tem que ter um fim, ou se você aperta alguma tecla, algum botão, ele encerra o seu algoritmo. Faça enquanto o valor for menor que zero, por exemplo. Os comandos do algoritmo devem ser precisos. Então, todo comando de algoritmo tem que ter uma precisão. Algo incerto não pode ocorrer. Por exemplo, colocar uma pitada de sal. Quanto que vale uma pitada de sal? Para umas pessoas podem ser 2 gramas, para outras pessoas 5 gramas. Então, depende de cada um. Então, é algo impreciso. Colocar 5 gramas de sal é algo preciso, é uma informação que tem um valor específico. Então, é importante trabalharmos com essas regras para bons algoritmos. O algoritmo deve ter pelo menos uma saída de resultado, mas pode ter 0 ou mais entradas de dados. Leia 3 lados de um triângulo, que aí no caso seria a nossa entrada. Verifique se forma um triângulo, então tem que verificar se os 3 lados que foram inseridos, eles formam ou não um triângulo. E mostre a resposta, que no caso é a saída. Os comandos devem ser executáveis. Se chover amanhã, hoje conserto meu guarda-chuva. É algo incorreto, porque eu não sei se vai chover amanhã ou não. X recebe raiz menos n. Ele vai dar um erro, porque no corpo dos números reais não existe raiz de negativo. Então eu não consigo fazer o cálculo, ele vai dar erro. Então é importante que eu tenha algumas noções, né, como funciona a regra matemática, a regra do dia a dia, por exemplo, para poder aplicar isso dentro dos meus algoritmos. Exemplo de um algoritmo. Trajeto de casa para o trabalho. Aí nós temos o algoritmo, temos o trajeto, o início, nós temos aí o andar até o ponto de ônibus, aguardar o ônibus, ao avistar o ônibus correto dar sinal, entrar no ônibus pela porta traseira ou pela porta dianteira, dependendo da região que você está, pagar a passagem, escolher um assento e sentar. Quando chegar próximo ao local a saltar, dar o sinal para a descida. No ponto, descer do ônibus pela porta dianteira ou pela porta traseira, dependendo do local, e andar até o trabalho. E aí nós temos o fim. Então nós temos o passo a passo que nós temos que seguir. Aí nós temos o nosso teste de mesa, que é o algoritmo média. Nós temos o início dessa média. Recebe a nota da prova 1, recebe a nota da prova 2, recebe a nota da prova 3, recebe a nota da prova 4. Soma todas as notas e divide por 4 o resultado. Mostra o resultado da divisão e nós temos o fim. O que seria o teste de mesa? Eu vou preencher essa tabela que nós temos aí abaixo, com P1, P2, P3, P4 e a média. Faço o preenchimento manual e faço o cálculo da média. Jogo isso para dentro do meu algoritmo, testo com os mesmos valores e vejo o resultado. Então, o resultado que deu no algoritmo e o resultado que eu fiz o teste de mesa, que eu coloquei os valores e eu calculei, tem que ser o mesmo resultado. O teste de mesa é o quê? Eu fazer um teste do que está ocorrendo dentro do meu algoritmo. Constante. Constante é um determinado valor fixo, um valor qualquer, que não se pode modificar ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Então, durante a execução de um programa, esse valor não pode ser modificado, ele é uma constante, não é algo alterável. Média das provas, por exemplo. Na média das provas, nós temos as notas, que a somatória dessas notas é dividido por 4. Então, o número 4 é uma constante que nunca vai se variar. Por quê? Como nós temos um valor que é fixo, esse número que é 4, que são os 4 bimestres, em todos os anos vão ser sempre 4 bimestres. Então, é uma constante, porque é algo que não vai se modificar. Quais são os tipos de constantes que nós temos? Numérica, que é um valor numérico, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lógica, que trabalha com verdadeiro e falso, sim ou não. E o literal, que são textos, que nós colocamos
todo valor entre aspas. Então, tudo que está entre aspas é valor literal. Identificadores representam os nomes escolhidos para rotular as variáveis, procedimentos e funções. Então, os identificadores é para identificar algo, por exemplo, uma variável, identificar um procedimento, identificar uma função. Regras que nós temos: o primeiro caractere deve ser uma letra. Então, todo identificador, o primeiro caractere deve ser uma letra. Os nomes escolhidos devem explicitar o seu conteúdo. Por exemplo, eu vou criar uma variável e essa variável vai guardar a média. Então, que nome que eu vou dar para essa variável? Média. Por quê? Porque eu estou explicitando o seu conteúdo. Eu não posso dar um nome diferente. Por exemplo, para a variável que vai guardar a média, eu vou dar o nome de bacon. Não tenho por que eu colocar isso, porque eu não consigo fazer uma ligação. Então, o ideal é que todos os identificadores tenham nome referente ao seu conteúdo. Os nomes devem ser formados por caracteres, o alfabeto, né, maiúscula e minúscula, e o alfanumérico, de 0 a 9, fazendo aí toda a combinação. Não pode conter caracteres especiais, né? Então, arroba, o e-comercial, porcentagem, exclamação, interrogação, nada desses caracteres nós podemos colocar nos identificadores. É importante também que não se tenha espaço, todo nome de identificador sempre junto. E para diferenciar uma palavra da outra, você pode diferenciar usando o underline ou diferenciando com a próxima palavra a inicial em maiúscula. Por exemplo, número de faltas. O número eu deixo tudo em minúscula, o F de faltas eu deixo em maiúscula e o restante do faltas eu coloco em minúscula. Então, no número faltas, apenas o F ficaria em maiúscula. Eu posso identificar assim também. Ou eu uso underscore, número, underscore, faltas. E é uma outra maneira também, o que eu não posso utilizar espaço. Variáveis. Variáveis e constantes são elementos básicos que um programa manipula. Var é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Então, as variáveis ficam na memória RAM, que é o espaço que vai guardar um tipo de dado. Quem que vai definir esse tipo de dado? Você que está criando o seu algoritmo. Ou quem for preencher a execução do seu algoritmo. Var devem receber nomes para poderem ser referenciados e modificadas quando necessário. Então, toda variável tem que receber um nome. Var é um dado que se modifica durante a execução de um programa. Então, essa variável ela pode se modificar durante a execução de um programa. Na maioria das linguagens, as variáveis só armazenam valores do mesmo tipo, né? Precisamos declarar no início do algoritmo. Nem todas as linguagens, de forma obrigatória, você precisa declarar no começo. Algumas você pode, durante a execução, durante a utilização, fazer a declaração. Qual o tipo de cada variável e não poderemos atribuir valores de tipos diferentes. Isso também depende muito da linguagem de programação. Tem algumas linguagens de programações que você não precisa especificar qual que é o tipo da variável. De acordo com o valor que ela recebe, ele muda o tipo. Então isso vai depender muito de linguagem para linguagem de programação. No algoritmo, o ideal é que você indique qual que é o tipo de variável. Tem que indicar o tipo de variável. Declare. O declare é var tipo, então aí eu vou declarar qual é o tipo de variável. Declare é o comando do algoritmo. Var é o nome da variável. E tipo é um dos 3 tipos de variáveis que nós temos, que é numérica, alfanumérica e lógica. Operadores. Os operadores são representados por símbolos e realizam operações matemáticas, lógicas e comparações entre dois valores. Operadores matemáticos realizam operações matemáticas entre constantes e ou variáveis. Então, nós podemos realizar cálculos entre constantes ou variáveis. Nós temos o sinal de mais, que é adição, o hífen é a subtração, o asterisco, multiplicação, a barra, divisão, o acento circunflexo, que é a potenciação,
a barra invertida, que é a divisão por inteiro, né? Então ele vai dividir, se, por exemplo, 5 dividido por 2, ele vai dar 2 e o resto como 1. Então ele vai pegar a divisão por inteiro, que seria o 2. E a porcentagem, que é o resto da divisão por inteiro. Então 5 dividido por 2, o resultado consciente é 2 e o resto é 1. Então a porcentagem ele pega o resto da divisão. Que podemos também utilizar o MOD, MOD, que também é utilizado no algoritmo ou na linguagem de programação. Operadores relacionais servem para comparar valores de mesmo tipo entre constantes, variáveis ou expressões. Sempre retornam valores lógicos, verdadeiro ou falso. Exemplo, 6 é maior que 8? É falso, porque o 6 não é maior que 8. var1 mais var2 é menor ou igual a 20. Verdadeiro ou falso? Depende dos valores das variáveis. Eu não sei qual que é o valor do var1. Eu não sei qual que é o valor do var2. Então, depende dos valores das variáveis, pode retornar verdadeiro ou falso. Operador. Nós temos aí o sinal de menor, menor ou igual. Importante, cuidado, não coloquem igual ou menor. Não existe, é menor ou igual. Igual, menor, não tem. Maior, maior ou igual, é a mesma coisa, não tem igual, maior, não funciona. É maior ou igual. Se inverter igual, maior, não vai funcionar. Igual, igual, que aí é a comparação. Isso também depende muito da linguagem, tá? Tem linguagens que trabalham com um sinal de igual, 2 ou 3 sinais de iguais. Então depende muito da linguagem de programação. No algoritmo aqui, para fazer a comparação de igualdade, 2 sinais de iguais, tá? E o diferente, que é o menor e maior ao mesmo tempo, ou o exclamação igual, que isso também indica diferente. Então nós temos duas maneiras de indicar como diferente. Operadores lógicos também comparam valores de mesmo tipo para criar uma lógica, verdadeiro ou falso. Nós temos aí o e, que é o AND, que é a conjunção, o ou, que é o OR, que é a disjunção, e o não, que é o not, que é a negação. Exemplo, a variável A armazena o valor 5 e a variável B armazena o valor 3. Então eu posso fazer aí a comparação de A é maior que 4, que no caso é 5, né? 5 é maior que 4, e B, que é 3, é maior que 4, isso é falso. A é maior que 4 ou B é maior que 4, isso é verdadeiro. Quando eu coloco o e, todas as comparações têm que ser verdadeiras. Se eu tiver uma comparação falsa, ele dá como falso. No ou, se eu tiver uma única comparação verdadeira, ele dá como verdadeiro. Para que ele retorne falso, eu tenho que ter todas as comparações como falso. E aí o A é maior que 4, é verdadeiro, porque o A é 5, né? O não A é maior que 4, que aí é a negação do 5, né? Então a negação do A, que aí vai dar como falso. Operadores de string. É representado pelo sinal de adição, que é o mais, utilizado para concatenar, combinar duas ou mais sequências de caracteres. Então nós temos, por exemplo, aí, a variável A armazena o valor eu sou aluno e a variável B armazena o valor do Douglas. Juntando A mais B, ele vai colocar eu sou aluno do Douglas. Então, para juntar textos, né, dentro do nosso algoritmo, usamos o sinal de adição, o mais. Ele vai concatenar textos, combinar textos. Qual que é a prioridade entre os algoritmos? A primeira prioridade são os aritméticos e literais. A segunda, os relacionais. Terceira, não, que é o not. Quarto, que é o e, que é o and. E quinto, que é o ou, que é o or. Então aí nós temos as prioridades dos operadores relacionais, né? E dos literais e dos de negação, o and e o ou. Então aí nós temos, de acordo com o que você vai executar, você tem que pensar muito bem por quê. Dependendo do que você vai executar, se você não inverter a ordem, ele não vai bater o resultado que você quer.
né, então às vezes você vai ter que trabalhar com parênteses, para poder chegar no resultado desejado dentro do seu algoritmo.